Boa tarde a todos. Quero, obviamente, em primeiro lugar, agradecer ao Francisco Furtado o simpaticíssimo e honroso convite para estar aqui no lançamento deste livro sobre a ferrovia em Portugal. Quero saudar também o professor José Manuel Viegas pela sua presença aqui, sendo um dos maiores especialistas em mobilidade em Portugal. Quero, enfim, saudar também a Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do seu presidente, pelo trabalho notável que tem feito na divulgação de obras importantes para a economia e para a sociedade portuguesa. E, enfim, o modelo que vamos seguir aqui vai passar por uma análise inicial do professor José Manuel Viegas sobre o livro e depois o autor também falará sobre isso e depois iremos para um debate que será aberto às pessoas que estão presentes. Gostava de dizer o seguinte: eu tive a oportunidade de falar com o Francisco há dias sobre o livro e gostava de salientar 2 ou 3 aspectos. Em primeiro lugar, temos um livro sobre a ferrovia que não é um livro nem sobre a crise da ferrovia, nem catastrofista, o que é uma novidade para quem, como eu, lê muita comunicação social e só ouve falar sempre que os problemas estão a acentuar gravemente no setor da ferrovia em Portugal e que é um setor desprezado e que não há, enfim, o poder político não lhe dá atenção suficiente. E o primeiro dado que contraria isto e que o Francisco acentua é que em 2009 foi o ano, desde sempre, que em Portugal mais pessoas foram transportadas na ferrovia portuguesa, embora este aumento já viesse de trás. Ou seja, não se pode dizer que foi apenas pela descida dos passos sociais que isto aconteceu, mas já vinha de trás. Depois, 2019. 2019, exatamente. Depois, em matéria de transporte de mercadorias, de todos os países da União Europeia, Portugal foi aquele em que mais aumentou a parte correspondente ao transporte pela rodovia, através da ferrovia. O peso relativo do comboio, portanto, aumentou no transporte de mercadorias. Há 2 outras ou 3 ideias que me parecem fundamentais. Uma delas, que está expressa no livro e que eu comecei por assinalar, é que não é um setor irremediavelmente em crise e, ao contrário, é claramente um setor não do passado, mas virado para o futuro, e isso tem a ver, obviamente, com as questões desde alterações climáticas, desde o Green Deal europeu, desde, enfim, a necessidade premente que todas as pessoas sentem de que a rodovia, enfim, ceda o seu passo a outro tipo de mobilidades que não pressionem ainda mais, em termos ambientais, o que tem vindo a acontecer no mundo. Bom, é claro que isto também não poderia ter sido feito sem outros aspectos interessantes, e isso é algo que também importa que o livro assinale, é que nos últimos 5 anos houve uma inflexão muito importante no país, considera o autor, e o plano 2020, no plano para 2020, há também pela primeira vez em Portugal, há mais investimento na ferrovia do que na rodovia, o que, enfim, tendo em atenção o nosso passado, é algo verdadeiramente surpreendente. Depois havia coisas que não se sabiam, por exemplo, não havia um contrato de serviço público entre o Estado e a ferrovia, esse contrato foi assinado, foi lançado o concurso, como se sabe, para a compra de novas carruagens. Infelizmente as carruagens não estão feitas e, portanto, obviamente demoram algum tempo a chegar, mas pelo menos foi feito já o concurso. Foram reabertas as oficinas de guinfões e, portanto, tudo isto cria um quadro que mostra que a ferrovia em Portugal não só não é um setor do passado, como, pelo contrário, tem um futuro e esse futuro pode ser particularmente brilhante. É evidente que não depende tudo do setor em si, o setor pode ser também utilizado como um instrumento no desenvolvimento regional e na coesão do território, mas isso depende também de outro tipo de políticas. Mas, para falar sobre isto, e com muito mais autoridade do que eu, está seguramente o professor José Manuel Viegas, a quem dou a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero começar por saudar a Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo benefício público que constitui o lançamento deste livro. Porque ele traz uma abordagem racional àquilo que é a situação e o potencial da ferrovia, ajudando a ultrapassar um problema que temos tido desde há décadas, que é, ora, umas vezes a ferrovia está condenada, outras vezes serve para resolver todos os problemas de mobilidade. Portanto, somos, em relação à ferrovia, esta sociedade portuguesa das últimas décadas tem sido perfeitamente bipolar. Eu acho que este livro pode ajudar a ultrapassar esses problemas.
Em relação à obra, eu não vou entrar em detalhes, porque isso também quero que vocês leiam o livro, isto aqui não é o Reader's Digest. Eu acho que é importante salientar que o Francisco consegue ter um relato histórico rigoroso e apresentar uma reflexão que é clara, que é pedagógica e que ao mesmo tempo é crítica, dando essa imagem global, apontando algumas falhas e fazendo isto tudo com uma linguagem de texto e de gráficos muito clara, que permite que as mensagens fundamentais sejam facilmente passadas para o público. Repetidamente, ele afirma a necessidade que todas as pessoas que trabalham no caminho de ferro sabem, mas muitas vezes os políticos e a sociedade não sabem, da visão integrada e de uma gestão que tem que também ser integrada, ou pelo menos colaborativa, entre as várias componentes. E a forte dependência da utilidade do caminho de ferro e até da sua viabilidade relativamente aos usos de solo e às atividades industriais. É salientada a necessidade de uma abordagem estratégica estável, evitando zigue-zagues nas decisões de investimento, e são apresentadas propostas concretas quanto às grandes prioridades, mais um pequeno número de pequenos estrangulamentos que não cabem nas prioridades estratégicas, mas que são umas feridas que estão ali que têm que ser curadas. Finalmente, faz uma coisa muito importante, que é uma demolição bem justificada de porque é que o caminho de ferro não é, não pode ser, não será a porta de entrada de Portugal para o centro da Europa, que é outro delírio que de vez em quando passa neste país. E ele mostra isso muito claramente. E sobre o livro não vos digo mais. Agora digo-vos alguma coisa sobre o autor. Em primeiro lugar, ele cita no livro a tese de doutoramento que fez, sob minha orientação, e que é uma pena não ter mais divulgação. É disponível, como todas as teses de doutoramento das universidades portuguesas. A minha sugestão é que vão ao site do técnico, o título da tese está no livro, procurem e ela é descarregável gratuitamente. Tem algumas partes um bocadinho hardcore, tem outras partes que são mais ligeiras, mas correspondem a uma abordagem muito sofisticada de como é que qual é o caminho, se quiserem, para a otimização da capacidade de transporte de mercadorias na rede ferroviária nacional. Juntando na mesma abordagem de modelação, quer os investimentos do lado da infraestrutura, quer os investimentos do lado do material circulante. É um livro, a tese dele é um livro verdadeiramente excepcional, que tem, obviamente, um nível de profundidade que não é compatível com estes livros da Fundação, mas que aqueles que sejam interessados em estudar a sério as questões do caminho de ferro em Portugal, vale a pena estudarem. Por último, uma reflexão pessoal sobre a minha relação com o Francisco, que foi dos alunos que eu tive no mestrado e depois no doutoramento, simultaneamente mais inquisitivos e mais assertivos. Era um aluno daqueles que dava luta. E ele deve-se lembrar com certeza de algumas dessas sessões que tivemos. Sempre uma coisa que eu só tenho pena de não ter tido mais alunos desses, mas fui acompanhando o percurso dele e, além da excelentíssima qualidade da tese, ele trabalha hoje naquilo que é, porventura, a melhor equipa de análise quantitativa de fenómenos de transportes em organizações internacionais, que eu tive a honra de dirigir, tive a honra de o contratar em concurso público, mas que ele ganhou, e continua lá e faz um trabalho que é reconhecido por todos. E, portanto, o que eu posso dizer é que tenho muita satisfação e orgulho de o ter ajudado a encontrar o seu caminho. Mas o caminho é muito frutuoso, como se vê aqui. E é tudo. Muito obrigado, professor Viegas, e eu agora vou dar, obviamente, a palavra ao autor para nos explicar então a sua obra. Ok, então umas palavras. Antes de mais... Já estás a dizer well. Pois, é porque trabalho, como estava a dizer, estou lá no Fórum Internacional de Transportes, todo o trabalho é em inglês, mas antes de mais agradecer às infraestruturas de Portugal que cederam este espaço para a apresentação. Eu acho que não haveria espaço melhor para discutir este livro e para a apresentação deste livro. E até quando estávamos a preparar aqui a apresentação do livro na Fundação, a Susana, que fez um trabalho extraordinário a acompanhar toda a elaboração do livro, sugeriu
talvez seja possível na estação do Rossio, e os meus olhos abriram e pensei logo, extraordinário, isto seria de facto um sítio muito adequado e um sítio por excelência para se discutir este tema, porque obviamente contém o conteúdo, mas por vezes a forma e o local como as coisas são discutidas também tem a sua relevância. E passava já daí também para agradecer à própria Fundação por ter-me dado esta oportunidade e ter apostado em mim para tratar um tema desta relevância para o país, um tema que já é discutido há anos, quer dizer, é uma indústria com 150, ou mais de 150 anos em Portugal, 200 anos no mundo, e ao início confesso que até senti um certo receio de abordar e pegar neste tópico, mas até porque não sou um ferroviário com 40 anos de carreira, sempre no dia-a-dia a lidar com isto, mas também é verdade que já há 10 anos que estudo profundamente esta questão, primeiro no mestrado, depois no doutoramento, nas próprias funções que desempenho hoje em dia, também, além de outros tópicos ligados à mobilidade urbana, à descarbonização dos transportes, também é um tópico que vou seguindo. E uma das coisas deste meu percurso, e acho que também se passa no livro, é que, obviamente, que o estudo, e todo o meu estudo foi muito focado na questão portuguesa, tinha que ser. Aliás, às vezes até me perguntavam, quando estava a tirar o doutoramento, mas estás a estudar sobre Portugal? Porque eu fiz um doutoramento no MIT Portugal, também nos Estados Unidos, havia muitos colegas estrangeiros, e tive um ano nos Estados Unidos, e depois fica, mas não seria melhor fazer uma coisa mais internacional e mais com outros países? Mas eu sempre achei, não, eu vou fazer um trabalho sobre Portugal, é a FCT que está a financiar este estudo, e eu quero fazer um contributo para a discussão e para o futuro da ferrovia em Portugal. Mas, apesar disso, isto também deu uma oportunidade, e acho que também enriquece um bocado a discussão, de ver outras realidades. Quer nos Estados Unidos, que a nível de passageiros não se pode dizer que tenha um grande peso na ferrovia, mas que a nível das mercadorias é um país de referência em todo o mundo. Quer até agora nas funções que desempenho, em que em várias paragens da Estónia à Argentina tenho estado também a seguir este tema. E é de facto extraordinário, depois do estudo, às vezes um bocado isolado, do doutoramento, depois de estar nestas funções internacionais a ver isto tudo. Mas sempre por um público muito restrito, todas estas análises, o professor estava a falar, e agradeço as palavras sobre o doutoramento, e vejo o doutoramento e tudo mais, mas quantas pessoas é que o leram? E mesmo apesar dos apelos do professor, quantas pessoas o irão ler, não é? Agora, este livro é diferente. E este livro é um livro que chega ao grande público, que chega à população em geral, chega a todos os agentes do setor, espero eu, alguns deles que contribuíram ao longo também do doutoramento e do mestrado e para esta reflexão. E com isto, quero dizer que é de facto uma grande honra ter esta oportunidade e no momento em que estamos a viver também. Acho que há aqui uma boa conjugação de fatores e o Nicolau Santos aqui no início até falou um bocado da abordagem do livro, porque nós sabemos que a ferrovia enfrenta muitos desafios, enfrenta muitos problemas, mas é um setor que já hoje em dia dá sinais importantes de vitalidade. E eu não poderia deixar de sublinhar isto neste momento. E, começando pelas mercadorias, o Nicolau Santos referiu aqui alguns números, não se discute tanto, mas, por exemplo, falando desde os anos 80 até agora, o número de toneladas movimentadas triplicou, ou mais que triplicou. Os dois agentes e os dois operadores, que são privados do setor, conseguem ter receitas operacionais acima das suas despesas. E, comparando com outros países vizinhos, com a Espanha, com a França, como a Inglaterra, o que se verifica é que a ferrovia de mercadorias em Portugal até tem um maior peso do que nessas paragens. E mesmo nos passageiros, não é de tudo sempre, mas do século XXI, este ano, tudo indica
que será o ano com mais passageiros transportados do século XXI. Quer dizer, o máximo foi atingido no final dos anos 80, mais de 200 milhões de passageiros, mas não deixa de ser um número bastante significativo quando se fala tanto da questão da crise que existe, dos problemas que existem, e aí, de facto, a questão do... Não é a única questão, mas a questão... Isto mostra como a ferrovia também não pode ser vista de forma isolada, mas tem que estar enquadrada num conjunto de outras políticas e é, de facto, a reforma dos espaços também algo que tem que ser assinalado como sendo uma reforma de grande fulcro, não só a nível do tarifário, mas a nível das portas que abre também para um planeamento integrado dos transportes públicos em Portugal. E estes dados positivos também são importantes para revelar que esta, por vezes, é vista como uma indústria de passado, como algo do passado, mas, pelo contrário, a ferrovia é uma indústria do futuro. E nós vimos há pouco tempo a própria Comissão Europeia lançar o Green Deal europeu, sob o pano de fundo da questão das alterações climáticas, também a questão da independência energética, e nós sabemos quão importante é para um país como Portugal, um país que não produz combustíveis fósseis, obter a sua independência energética, reduzir o déficit externo, mas não é só para Portugal. A Alemanha também não produz combustíveis fósseis, a maior parte dos países europeus não os produzem, e, portanto, isto é um desafio estratégico de reconversão da indústria europeia a médio e longo prazo, e em que a ferrovia vai ter um papel, não é o único setor, mas vai ter aqui um papel de destaque, sobretudo na questão dos transportes, da mobilidade e da logística. E é também com, eu devo dizer até alguma alegria, que vejo que há sinais em Portugal, há sinais fortes que estamos num momento de inflexão da forma como se olha a ferrovia e a nível da importância que se dá ao setor no país. E depois no debate até podemos ir mais um pouco ao detalhe e esmiuçar estas questões, mas é verdade que houve uma enorme desproporção nos esforços que foram feitos a partir dos anos 90, anos 80, entre a ferrovia e a rodovia neste país, de tal forma que Portugal é o único país da Europa, da União Europeia, sobretudo dos países continentais, em que existem mais quilómetros de autoestrada do que de ferrovia. Acho que há muitas outras estatísticas que apontam no mesmo sentido, mas este número só por si acho que dá um bocado o impacto deste desequilíbrio. Mas há agora sinais de que, de facto, está-se a fazer uma inflexão. Eu já falei aqui a questão das mercadorias, é também uma questão um bocado à parte, mas também, desde 2016, com a implementação do Plano Ferrovia 2020, vê-se que, a nível de novos investimentos, há muitos anos que não haviam mais novos investimentos em maior volume de financiamento, em novos investimentos e em modernização da ferrovia em comparação com a rodovia. Isto é algo que deve ser assinalado, como aquilo que também disse o Nicolau, a questão da assinatura de um contrato de prestação de serviços públicos, absolutamente essencial. Durante anos, Portugal foi o único país também da União Europeia que não tinha um contrato de prestação de serviços públicos. Era interessante ver, a União Europeia até publica uma série de resultados e estatísticas comparativas de todos os países. É o Railway Market Benchmark, é muito interessante para quem tiver mais curiosidade. E via-se, Portugal era o único país em que não havia subsídio para a prestação de serviços públicos. Não quer dizer que houvesse outro tipo de apoios, mas isso não deixa de ser assinalado. É algo que agora... Havia dívida. Mas agora está-se a assinar, e isso é fundamental, porque não pode haver prestação de serviços públicos, nem se pedir às companhias de setor para prestar serviços públicos, se esses serviços públicos não são financiados. E em conjunto com uma série de outros anúncios já aqui mencionados. Agora, e pegando também numa das palavras do professor Viegas, também é preciso entender que nós não estamos no século XIX, e no século XIX a única forma de
transporte terrestre, à exceção da locomoção animal, era a ferrovia. E, portanto, a ferrovia tinha que cumprir as funções de acesso a todos os lugares, transporte de toda a população e todo tipo de mercadorias. Hoje em dia já não é bem assim. E, portanto, e as múltiplas vantagens da ferrovia em termos de menores emissões ou até emissões zero se eletrificada e a energia produzida a partir de energias renováveis, a nível de menores custos para a logística nacional, a nível de redução do congestionamento, estruturação do território, de ser capaz de transportar com menos espaço ocupado, maior número de passageiros, libertando espaço para outros usos do solo. Todas essas vantagens e outras que a ferrovia tem não acontecem independentemente das circunstâncias e das condições, quer as condições do país, quer as próprias condições que a ferrovia oferece. E, portanto, a pergunta, e eu terminava se calhar esta parte por aqui, depois passávamos para as perguntas, e a pergunta que perspassa o fio condutor de todo este livro, que de facto faz uma resenha histórica, identifica as características fundamentais da ferrovia, depois lança um conjunto e faz uma reflexão acerca das prioridades, acerca também de alguns equívocos que existem na opinião pública e, sobretudo, em algum discurso que é feito acerca da ferrovia, mas o fio condutor de tudo isto é a resposta a uma questão tão simples como isto. Como simultaneamente conseguir revitalizar este setor, garantir a sua sustentabilidade a longo prazo económica e financeira e maximizar os benefícios que o setor traz para o país. Porque às vezes estas questões são vistas de forma isolada, ou seja, a ferrovia não pode ser vista apenas como um instrumento, mas a ferrovia também é útil ao país e não pode só ser vista como um fim em si mesmo. Aliás, todo o transporte, toda a procura, caso os transportes são uma procura derivada de outro tipo de atividades. Claro que há nichos que as pessoas fazem viagens só por fazer a viagem, até há nichos de turismo nesse setor, mas isso é um nicho. As pessoas viajam, as mercadorias deslocam-se por outras razões, não porque vão se deslocar. E, portanto, também é preciso ter isso em conta. Mas lá está, não esquecer que também há interesses próprios da ferrovia e é um setor que também necessita de garantir a sua sustentabilidade. Então, como simultaneamente atingir estes três objetivos? Onde é que está a interseção entre estes três vetores de revitalizar o setor, garantir a sua sustentabilidade e maximizar os benefícios que traz ao país e à sua população? Muito bem. Podem meter palmas. Bom, Francisco, deixe-me começar pelos sinais fortes de que há uma inflexão na política para o setor ferroviário. E, enfim, talvez suponho que os 4 elementos em que alicerça a sua opinião é precisamente, por um lado, na descida dos passos, por outro, na compra das carruagens, em terceiro, a entrada em funcionamento das oficinas de Guifões e, finalmente, a questão da assinatura do contrato de serviço público. A pergunta é, isto é, do seu ponto de vista, penso que, obviamente, a resposta está dada, você pensa que é uma questão estrutural, mas em Portugal as políticas públicas às vezes vogam ao sabor dos governos e, obviamente, tem toda a legitimidade para alterar políticas públicas. O que eu gostava de saber é se o que pensa é que o sentimento neste momento é que, efetivamente, o futuro da mobilidade em Portugal passa pelo reforço da ferrovia e isto dentro do atual poder político, mas dos outros partidos da oposição também. Muito bem. Só acrescentar que nestes sinais, e já aqui também falámos disso, mais uma vez não podemos esquecer da questão das mercadorias e que vem dando sinais positivos, não apenas no último ano ou nos últimos meses, mas já ao longo pelo menos de uma década ou até mais tempo, que se vem construindo um caminho em Portugal, na ferrovia de mercadorias, de melhoria do setor, de aumento dos volumes transportados
ou perante a situação de crise em que houve de facto um arrefecimento de toda a atividade económica, só o facto de ter conseguido manter os volumes enquanto houve uma queda abrupta no transporte rodoviário, ou ter conseguido estar a responder a um desafio que é um desafio que se vai colocar a ferrovia de mercadorias em todo o mundo, que é o decréscimo dos combustíveis fósseis, nomeadamente do carvão, que é uma carga clássica transportada no caminho de ferro de mercadorias e que também está a crescer em Portugal e que vai terminar. Aliás, o maior fluxo existente em Portugal há uns anos era entre o Porto de Sines e a Central do Pego. Está previsto encerrar a Central do Pego. Mas o que é certo é que a ferrovia portuguesa, uma das coisas que tem conseguido fazer, e a ferrovia de mercadorias e os operadores do setor e todos envolvidos, é conseguir reajustar, readaptar, e neste momento cerca de mais de metade da carga transportada, se não me engano, e está aqui o Presidente da Medway, pode-me corrigir, já são contentores. Isto também já vinha um bocado de trás. E isto é muito relevante para o futuro da ferrovia de mercadorias, e até países do centro europeu que hoje em dia têm um maior peso, mas que vão enfrentar, e o setor nesses países vai enfrentar grandes problemas, porque grande parte da carga que transportam é esse tipo de carga que tem tendência a diminuir, enquanto que em Portugal já se está a dar a viragem para um outro tipo de mercadoria transportada, isto, claro, muito articulado com os portos, e esta articulação entre os portos e a ferrovia é absolutamente fundamental. Quanto à questão da estabilidade e se estas políticas terão continuidade, bem, eu humildemente digo que não sou o Primeiro-Ministro nem o Ministro das Infraestruturas e nem sou o líder da oposição, portanto só eles é que poderão verdadeiramente responder a essa questão. Agora, aquilo que disse e que digo é que há sinais concretos desta inflexão de políticas e sinais que vêm de vários lados. E, portanto, mas é um enorme desafio e é uma das questões discutidas no livro. É um setor que necessita de estabilidade na prossecução dos objetivos a atingir. É um setor que necessita de um planeamento a longo prazo. Para esse planeamento resultar, é preciso a implementação destes projetos, necessariamente abarca diversas legislaturas, existe quase um acordo de regime, um compromisso entre diferentes forças para a sua implementação, e isso é algo que tem que ser muito bem compreendido por todos os agentes políticos. E diria que, olhando para o passado recente do país, há casos positivos e há situações em que podemos apontar exemplos positivos desta continuidade de políticas, mas também há momentos de hesitação que são complicados. Deixe-me perguntar ao professor José Manuel Viegas, que anda nestas lutas há muitos anos, para saber se acompanha de algum modo o otimismo do Francisco. Sim, mas porque é que sim? Se virmos o que é que já apareceu da discussão do programa do Governo, não houve nenhum partido que se tivesse oposto a que se gastasse o dinheiro que se prevê gastar na infraestrutura, na ferrovia. Portanto, aí anuncia que, pelo menos para já, não há coisa. Eu tenho alguma preocupação quando se diz no programa do Governo que se vai levar o caminho de ferro a todas as sedes de distrito. É preciso perceber que nós temos sedes de distrito muito pequenas, com 10 mil habitantes. E, da mesma maneira que todos reconhecemos hoje que foi um disparate fazer tanta autoestrada, deixem-me dar um número, penso que muitos saberão. A nível internacional, não se pensa em autoestradas com menos de 10 mil veículos por dia. Não se fazem autoestradas com menos de 15 mil. Metade da rede portuguesa tem menos de 3 mil veículos por dia. Isto dá uma noção do exagero que foi e que depois conduz a estas estatísticas, como o Francisco disse. Nós não queríamos ocupar demasiadas autoestradas, como é evidente. Pronto, se calhar estamos a pensar por lá pavimentos com células fotovoltaicas e assim tem poucos carros por cima, mas pronto. Também na ferrovia, acho que é muito perigoso ter estas tentações puramente administrativas, porque depois, se fizer uma linha dessas, imaginemos para Porto Alegre, quantos comboios vai ter por dia? E provavelmente vai ter 2 ou 3.
E vem ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que houve uma série de linhas no interior que foram desativadas. Mas foram desativadas porque elas eram linhas feitas no essencial no século XIX, quando não havia alternativas. E quando as exigências de escala do caminho de ferro não tinham que defrontar os modos em competição. Nós temos que ver tem ou não tem serviço expectável que justifique o investimento, porque o investimento na ferrovia é caro sempre, quer na infraestrutura, quer no material circulante. Mas é mais barato do que 1 quilómetro de autoestrada. Depende do que é o tipo de caminho de ferro. Se estamos a comparar o topo das estradas, também temos que comparar com o topo do caminho de ferro e aí... mas depois o material... E tem outra dificuldade, é que enquanto nas estradas são as pessoas que compram os carros no essencial, as pessoas, as empresas privadas, no caminho de ferro é no essencial o Estado. E, portanto, há mais dificuldades de garantir a sustentação do investimento ao longo dos ciclos políticos. E, portanto, para responder à sua pergunta, eu acho que não há risco de haver uma reversão. Hoje eu identifico mais o risco da euforia, que depois pode conduzir a situações de excesso de investimento e serviço muito fraquinho, porque depois não temos passageiros suficientes para justificar aquilo. Eu tenho acompanhado um pouco, e como sabe, vivi em Paris durante uns anos. Em Paris há várias linhas regionais em que o governo passou o financiamento disso para as regiões e em que elas dizem não sabemos como vamos pagar isto, porque temos 4 comboios por dia e cada um dos comboios, em média, tem 10 passageiros. Então, mas atendendo a que cerca de 80% da população portuguesa vive junto ao litoral... aí sim, aí não temos problema nenhum. Aí façam-se linhas e aí há aspecto... Enfim, se forem feitas nos sítios certos e com os serviços adequados. E com certeza, por exemplo, acredito que vale a pena revitalizar a linha do Oeste, que é um caso, digamos, patológico de degenerescência. Agora, não se pode estar a fazer caminho de ferro para servir zonas de baixa densidade, a não ser que aí haja outros tipos de serviços, porque vão a caminho de não sei de onde, ou porque também há um serviço de mercadorias que consegue viabilizar a infraestrutura. Portanto, temos que ter cuidado. Não ir, quer dizer, como eu dizia há bocadinho, a ferrovia não é a panaceia para tudo. E o Francisco também o disse no livro. E, portanto, temos que ver quais são os investimentos que nos permitem ter expectativas de um serviço de qualidade e economicamente sustentável nas condições do contrato de serviço público, sem problema nenhum. Agora, andar a ter comboios com 5 passageiros a bordo é com certeza mau investimento. Deixe-me perguntar-lhe então, esta afirmação também que o Francisco defende de que a linha de caminho de ferro não é para conquistarmos a Europa. Qual é a opinião que tem sobre isso? Acho que não tem a mínima hipótese, aliás eu disse que é uma das coisas que eu acho que saúde que o livro tenha é a demonstração que a distância de Portugal para os principais mercados da Europa e a distância a que esses mercados têm outros portos leva a que não faça sentido que a principal porta de entrada da Europa para mercadorias sejam os portos da fachada portuguesa, não é? Podemos servir grande parte da Península Ibérica, sim, até porque a Espanha está numa situação muito pior do que a nossa. Se conseguirmos fazer a integração das duas redes, que está em bitola ibérica, só porque agora há uns dias surgiu isso no programa lá na SIC, que é em bitola ibérica. Aí, se a Espanha não nos travar os comboios, como os franceses fazem a comboios de outros países, temos condições para ter um serviço forte, particularmente a partir dos portos portugueses, e aí pode acontecer que os portos portugueses sejam porta de entrada preferida em relação a alguns portos espanhóis, mesmo que a uma distância maior, porque têm melhores serviços ferroviários. Isso aí sim. Península Ibérica, sim. Para lá, são um comboio por semana, 2 comboios por semana, mas não é isso que faz a diferença. O Francisco também diz no seu livro que esta história da bitola ibérica que é um falso problema. Porquê? Sim. Vamos lá ver. Obviamente que a muito longo prazo, mas estamos a falar a muito longo prazo, a ferrovia de mercadorias em Portugal poder alcançar o resto da Europa seria desejável e pode ser até um objetivo. Obviamente que se tivéssemos uma bitola, hoje em dia, se a Península Ibérica tivesse uma bitola standard, o IC, e compatível a mesma que existe no resto da Europa, obviamente que isso teria vantagens. Por exemplo, ao nível... E uma das grandes vantagens seria ao nível da aquisição do material circulante, porque o mercado é mais reduzido, porque temos uma bitola diferente, é mais reduzido. Agora, vamos lá ver. Os portos portugueses
não faz sentido. Os portos portugueses não serão porta de entrada no resto da Europa. Pode haver até outro tipo de mercadorias que seja utilizada para chegar ao resto da Europa. Mas os portos portugueses não serão. Mas e tem antes de vindo a bater pensarmos, também recordes tem vindo também a bater recordes de descarregamento de sim, mercadorias. sim, mas para a Península Ibérica e para o transshipment. Ou seja, que isto é transshipment, ou seja, a alteração de cargas entre os próprios navios e diferentes rotas. Aí sim, mas não, o Porto de Sines não fornece o Interland alemão, quer dizer, há um Porto de Roterdão que é uma potência e que quer dizer, não faz sentido nenhum do ponto de vista logístico alguém descarregar carga em Sines, por melhor que seja a linha ferroviária, para ir para o centro europeu. Isso não faz sentido logístico absolutamente nenhum. Isso não é um caso, isso não existe. Agora, além de que, deixa-me só acrescentar além de que na travessia da França, os comboios de mercadorias que vêm da Península Ibérica passam 2/3 do tempo parados. Não é andar devagarinho, parados. E aliás, existe, quer dizer, a prova, o Porto de Barcelona já tem uma ligação UIC com a rede francesa, já existe. Desde 2013 que existe uma ligação em terceiro carril, é um sistema que permite comboios de bitola ibérica e bitola standard, a partir do Porto de Barcelona, exatamente com o objetivo de chegar a Lyon, de chegar a Bordeaux e tentar competir. Qual é o resultado? O resultado é que hoje em dia, as estatísticas estão disponíveis do Porto de Barcelona, 13,5% dos comboios utilizam essa bitola. E os restos, mais de 90%, continuam a usar a bitola ibérica ou métrica associada à indústria automóvel dessa região. E onde é que o Porto de Barcelona tem crescido? Quer dizer, ainda está a léguas de Sines. Em Sines, mais de 90% da mercadoria é escoada, que vai para a terra, contentores, é escoada por ferrovia. Em Barcelona é à volta de 12%. Mas o que é que, de facto, fez e ajudou o Porto de Barcelona a crescer a mercadoria escoada? Foi quando montou um terminal multimodal em Zaragoza, e foi um investimento de cerca de 5 milhões de euros no seu início, favoreceu a ligação ao Interland. A partir de Zaragoza já se liga a outros portos espanhóis, liga-se a outros terminais dentro de Espanha. Já foram feitas 2 outras extensões do terminal marítimo de Zaragoza, e isso é que tem alavancado o crescimento do transporte de mercadorias a partir do Porto de Barcelona. Portanto, a prova está feita. Enquanto se gastou, os nossos irmãos espanhóis gastaram 1.000 milhões de euros só no túnel, um túnel que fizeram sobre os Pirineus, nessa ligação UIC, em terceiro carril, e depois o resultado é muito pouco, enquanto se o objetivo é dinamizar a ferrovia de mercadorias, há outros investimentos que alavancam muitíssimo mais a potencialidade da ferrovia de mercadorias dentro da Península Ibérica do que esta questão da bitola UIC. E acrescento aqui um outro aspecto importante, que é também ligado aos passageiros, porque esse túnel tem uma vertente de mercadorias, mas foi sobretudo construído para os passageiros. E agora depois podíamos discutir, depois há questões técnicas, há incompatibilidades, depois o peso é limitado, etc. A nível operacional também há questões. Mas para mim o mais interessante é que Espanha gastou todo este dinheiro nesta ligação. É ligação à Europa, mas a Europa é Perpignan, porque Perpignan, quando chega a Perpignan, acaba a linha de alta velocidade. Porque do lado francês foram construídas centenas de quilómetros de linha de alta velocidade nos últimos anos, mas o truce entre Montpellier e Perpignan não foi modernizado, ficou esquecido. Coincidências. E ainda hoje em dia esse truce é usado, e existem 1 ou 2 comboios de alta velocidade que utilizam o túnel, mas está debilitado também por essa via. E aí a questão de percebermos que os obstáculos que existem vão muito para lá da questão da bitola, tem a ver com questões políticas, tem a ver com questões da gestão de infraestrutura, tem a ver com questões até de eletrificação. As locomotivas continuam a ser mudadas, quer dizer, o comboio continua a parar, porque tem trocado de locomotivas, porque o sistema de eletrificação é diferente. E, portanto, estarmos a achar que a bitola é uma solução mágica, que é o segredo para alavancar as mercadorias, é um equívoco. É um equívoco quando os próprios resultados demonstram. E vão lá ver, e olhemos para Portugal.
Portugal é um bom exemplo. Portugal, na minha opinião, é um caso de estudo, sobretudo na Europa Ocidental. Portugal é um caso de estudo de desenvolvimento da ferrovia de mercadorias e não estou a dizer que é tudo perfeito e que não haja problemas e que não haja muito a melhorar e que há, dentro dos nossos portos, a circulação dentro dos nossos portos, conseguir vias de recepção que sejam capazes de receber comboios mais longos, resolver problemas com falta de concordâncias que implicam maiores manobras, temos pendentes inclinações na nossa rede elevadas que limitam o peso dos comboios. Ou seja, há aqui um conjunto de investimentos que fazem todo o sentido e são capazes de alavancar ainda mais a ferrovia de mercadorias em Portugal e, eu diria, na Espanha também. E acho que aqui Portugal até pode exercer, pelo exemplo, e não só, ter uma influência muito positiva em Espanha. E já em Espanha há quem olhe para Portugal, ok, o que é que eles andam a fazer nas mercadorias, que modelo é que têm, se calhar isto faz sentido. E esta lógica de investimento na produtividade associado aos portos e de relação com Espanha, aliás, o tráfego de ferrovia de mercadorias em Portugal com Espanha tem aumentado imenso nos últimos 10 anos. E nós somos competitivos. E temos sido, na ferrovia de mercadorias, o volume de atividade do principal operador, a Medway, é cerca de 25% do transporte ferroviário dentro da Península Ibérica. Quando Portugal, em termos de área, em termos de PIB, corresponde a 14%. Ou seja, isto é um setor em que a ferrovia consegue ir além do que é a média do país, consegue estar acima do que seria expectável face às nossas dimensões. Olha, E só aqui um pequeno dado também, só para terminar esta discussão acerca deste tópico, e até do lado espanhol, vamos lá ver, o tipo de investimentos que é necessário fazer não são... Também há investimentos nas linhas e investimentos que exigem envolvimento do Estado Central espanhol nisto. Por exemplo, a questão de as linhas não estarem eletrificadas, a partir de Vilar Formoso não está eletrificado, a partir de Elvas não está eletrificado, acho que o plano é que seja, e acho que essas obras em Espanha já estão no terreno, mas há todo um outro conjunto de obras em Espanha. Falei aqui do Terminal Marítimo de Zaragoza. Isto é um terminal que foi feito, foi uma joint venture, ou uma cooperação entre várias companhias, também o Governo Regional da região, mas não houve necessidade de ser o próprio Estado Central Espanhol a fazer este tipo de iniciativa. Estes terminais, aumentar linhas de recepção que permitam comboios mais longos, ter um material circulante com maior capacidade, mais competitivo. Ou seja, isto são tudo investimentos tem sempre a sua dimensão, mas muito menor do que fazer um túnel sobre os Pirineus de 1.000 milhões de euros e, sobretudo, são investimentos que podem ser descentralizados e feitos por diferentes agentes. E eu acho que isto é uma mais-valia até para a ferrovia, a partir de Portugal, conseguir entrar e progredir também em Espanha. Uma outra questão tem a ver com o facto de nós, influenciados seguramente pelos jornalistas e pelo jornalismo, temos sempre a ideia de que o setor de caminho de ferro acumula dívida sobre dívida. E o Francisco dá aqui o exemplo de duas empresas privadas, a Medway e a Tacargo, cujas receitas operacionais já são superiores aos custos operacionais. Que leitura é que se pode fazer disto? Ok, isto não quer dizer que também não tenham dívida, mas o que isto significa é que a médio e longo prazo as operações que estão a fazer são sustentáveis, tanto que os operadores do setor recentemente adquiriram locomotivas, têm vindo a renovar a frota de vagões. Significa que com a atividade que fazem no país e sobretudo em Espanha, mas muito mais marginal para o resto da Europa, conseguem sustentar as suas operações e esperemos, e já têm conseguido, mas aí há a questão da dívida, mas já têm conseguido também renovar a frota do material circulante. E eu diria que, no caso das mercadorias, conseguir-se atingir esta sustentabilidade económica, financeira, é absolutamente decisivo para a própria competitividade do setor, para ele se conseguir ir atualizando, para ir conseguindo fazer investimentos no material circulante, nas locomotivas e tudo mais, para continuar a sua evolução.
Claro que depois estes investimentos têm que ser acompanhados também pelos investimentos na infraestrutura, e aqui já dei alguns exemplos, e investimentos que têm vindo a ser feitos também. Investimentos a nível de permitir estações de cruzamento que permitam os comboios de 740 metros, mesmo eletrificar certas partes da rede onde existem lacunas, e o facto de só um pequeno troço da rede não estar eletrificado pode gerar grandes problemas operacionais e impossibilitar a utilização da tração elétrica, que é muito mais eficiente, com custos muito mais baixos do que a tração a diesel. Ou seja, aqui é fundamental o setor ter essa sustentabilidade, e isto também ir sendo acompanhado por intervenções que facilitem a produtividade e o aumento da produtividade do setor, e é por aí que o setor pode alavancar, e com isso alavanca também partes fundamentais da nossa economia, como os portos, outras grandes indústrias, centros logísticos. Muito bem. Antes de passarmos de abrirmos o debate, gostava de lhe colocar uma questão. Disse há pouco, precisamente, que neste plano lançado agora, pode haver o risco de se estarem a criar, enfim, ligações que depois não serão rentáveis ou serão fracamente utilizadas. Pode-se deduzir dessa sua afirmação que também a ligação, a famosa ligação, suponho que já não é no TGV, não é? Já terá caído, mas a ligação de alta velocidade para passageiros, mesmo essa entre Portugal e Espanha, não é algo rentável do ponto de vista financeiro. Sem suporte do Estado. Não me parece que seja óbvio que não possa ser. É uma dupla negativa, uma tripla negativa que usei aqui, ou seja, não conheço os números mais recentes. Penso que há condições, cruzando aquilo que vão ser os esforços crescentes relativamente à segurança rodoviária, aquilo que são as questões das emissões do transporte aéreo. Se tivermos uma ligação interessante, que não precisa de ser 2h30, mas não pode ser 5 horas, entre Lisboa e Madrid, eu acho que ela tem condições para atrair muita gente. Continuo a dizer, não devia ser Lisboa e Madrid, eu continuo a ser defensor daquele famoso triângulozinho com Lisboa e Porto a juntarem-se no Pombal, e aproveitar a mesma infraestrutura para servir as duas coisas. Agora, eu continuo a dizer também que não podemos ter a ilusão, é de que de Portugal para a Espanha dá para fazer 5 linhas de altas prestações. Não dá, não temos dinheiro para isso. Não é? Se quisermos concentrar as coisas numa linha que simultaneamente serve a alta prestação ou as velocidades elevadas entre Lisboa e Porto, e que algures a seu meio tem uma ligação para Madrid, acredito que seja possível que ela venha a ser viável. E tem que se ter muito cuidado nos investimentos e nas soluções que desse investimento resulta depois para os custos de exploração. Mas não é daqueles casos em que eu diga que de certeza que não é economicamente viável. Há outros em que eu diria que é de certeza que não é economicamente viável. Olha, e a ligação de Sines à Espanha, esse problema está ultrapassado? Não penso que está, neste momento, na agenda do Ferrovia 2030, digamos, o bypass à Serra de Alcácer, que é uma coisa que tem implicações sérias relativamente a precisar de 2 ou 3 locomotivas, já não sei, enfim, há ali um custo agravado de operação. E suponho que isso está no Ferrovia 2030. E, portanto, com essas condições melhores para a operação, eu acho que faz todo o sentido que, a partir de Sines, haja uma ligação boa para as mercadorias poderem entrar facilmente boa parte de Espanha. E, se calhar, até Madrid. Porque, mais uma vez, do lado espanhol, as condições de serviço ferroviário não são tão boas. Embora Valência seja um porto bem maior do que Sines. Eu sobre isso, e outros estão aqui que estão diretamente a lidar com o assunto, mas a avaliação que faço é que, em traços gerais, a solução que está a ser adotada parece-me uma solução muito bem pensada. Solução bem pensada, porque estou a falar da nova linha entre Évora e Elvas, porque é uma linha que adota uma lógica de investimento faseado, em que, neste momento, está-se a construir, sobretudo, para o tráfego de mercadorias, mas com um desenho de velocidades de 250 km por hora, uma linha que, sendo agora, quando for aberta, sobretudo para o tráfego de mercadorias, esse que vem de Sines, mas não só de Sines, pode ser utilizado por outros portos e outras mercadorias, mas
que pode também ser utilizada pelos passageiros, tem essa velocidade de 250 km por hora e que tem a opção de ser duplicada caso se veja que começam a existir tráfegos e começa a existir volumes que justifiquem. Pode-se fazer aqui e pode-se lançar... A velocidade de 250 km pode ser duplicada? Não a velocidade, mas a linha pode ser duplicada, porque a linha. linha agora é a linha única, o que limita, obviamente limita a sua capacidade, mas também para a função que vai desempenhar é suficiente. Mas caso exista um aumento de volume de atividade, pode-se então duplicar a linha para satisfazer esse aumento de capacidade e para favorecer o tráfego de passageiros, sendo que agora o que é favorecido é o tráfego de mercadorias. Portanto, parece-me um investimento com uma muito boa lógica. Depois agora pode-se ver algumas questões de detalhe, por exemplo, onde será a ligação a Elvas e a estação, etc. e tal. Mas, em termos gerais, a filosofia que foi adotada parece-me correta e parece-me uma boa adaptação do que era o projeto anterior. Este delay, este atraso entre a compra de comboios para a CP pode, devido ao aumento precisamente da procura, pode causar algum tipo de obstáculo ao desenvolvimento desta estratégia de aposta na ferrovia, ou não? Eu acho que está a causar... Isto é um dos grandes desafios. No imediato, eu diria que há vários, mas um dos grandes desafios a nível dos passageiros da ferrovia em Portugal é exatamente como conseguir responder a este aumento da procura que existiu em virtude dos aumentos de espaços, que já se estava a assistir antes. Também é preciso ser dito, com o retomar da atividade económica, com a explosão do turismo em Portugal, desde 2013, que já havia e já se notava um crescimento. Mas entre certos meses de 2019 e 2013, há crescimentos de 70% no número de passageiros, nas linhas suburbanas. São crescimentos muito significativos. Muito significativos. E estes efeitos de redução das tarifas até têm tendência a se prolongarem no longo prazo e às vezes até reforçarem-se no longo prazo, porque as pessoas não mudam de hábitos de um dia para o outro e portanto, têm potencial até de se prolongar no tempo e de se continuar a manifestar um aumento da procura desses serviços. Mas, obviamente, isso só acontecerá se houver o mínimo de nível de serviço, houver o mínimo de conforto, o mínimo de fiabilidade, de frequências desses serviços. Portanto, agora, neste momento, é de facto um enorme desafio, e daí a reabertura em Guifuns, restaurar o material antigo. Isto vem com pressão da necessidade. Isto não é daquele tipo de investimentos, ok, vamos fazer aqui uma estratégia e a partir desta estratégia vamos tentar ver se induzimos tráfego e tudo mais e saltar o tráfego que sustentabilize. Não, isto é um bocado ao contrário, ok, nós temos agora um problema, há muita gente a usar o comboio, como é que o vamos resolver? E já agora uma nota histórica, a própria alta velocidade começou assim. Quando se criou a alta velocidade da primeira linha na Europa entre Paris e Lyon, foi porque havia uma imensa procura e havia uma falta de capacidade na linha entre Paris e Lyon, não sabia que solução é que iriam encontrar, então desenhou-se, ok, vamos ter aqui um novo serviço muito mais rápido para solucionar esta questão da capacidade e, aliás, o mesmo aconteceu no Japão. Uma nota também sobre isto e este desfazamento. Eu acho que isto também demonstra aqui duas coisas que já discutimos, que é o facto de, na ferrovia, haver uma enorme interligação entre o que é infraestrutura, o que é o material circulante, o que são as operações e os serviços, e de tudo isto necessitar de estar muito bem articulado e haver um planeamento conjunto dos investimentos que são necessários no setor e da estabilidade na persecução de objetivos. Eu acho que esta questão e esta pressão que estamos a viver, e pode ser uma lição para o futuro, para que no futuro também houve aqui um momento em que, devido à crise, devido à hesitação que foi em torno do projeto de alta velocidade, houve aqui um momento de congelamento de investimentos no setor, mas agora houve agora este reiniciar deste processo, que é normal que no início
tem alguns solavancos, digo eu. Obviamente que no mundo ideal isso nunca existiria, e seria sempre tudo planeado da melhor forma possível, etc. Mas pelo menos que agora também tiremos as lições e que para o futuro existe esse planeamento integrado e que existe a tal estabilidade que falávamos na persecução dos objetivos. Professor José Viegas, se o novo aeroporto for no Montijo, não é preciso nenhuma linha férrea. Para o Montijo, não. Para o Montijo não é preciso. Estamos descansados. Muito bem, vamos abrir o debate então à assistência. Temos quem tenha microfones na mão e, portanto, é uma questão de levantar. Já estou a ver aqui pedidos, aqui, ali. Vamos juntar 3 questões de cada vez, por favor. Boa noite. Queria só deixar aqui três notas relativamente a algumas questões que foram referidas. Foi falado da questão das mercadorias e, de facto, não fazia qualquer sentido pensar nos nossos portos como abastecedores da Europa. De facto, não faz sentido. O interland natural dos nossos portos é a Península Ibérica, como bem se sabe. O custo do transporte marítimo é, obviamente, mais barato e, portanto, não faz sentido pensar nisso. Mas pode haver um conjunto de mercadorias que, de facto, faça sentido pôr no comboio para levar para alguns países da Europa. E é preciso ter noção de que 70% das mercadorias transportadas por via terrestre a partir de Portugal, de ou para Portugal, vão para a Espanha. Cerca de 13% vão para a França e cerca de 7 ou 8% vão para a Alemanha. E, portanto, o nosso mercado natural para a ferrovia de mercadorias para a Europa são estes 3 países, a Espanha, a França e a Alemanha. E houve já soluções no passado de comboios, penso que 1 vez por semana, 2 vezes por semana, funcionaram bem. E o único problema que os levou a desaparecer foi, de facto, a falta de condições em França. A França, de facto, criou condições para que esse transporte acabasse por morrer, comboios que se perdiam, vagões que se perdiam, problemas todos os dias. Não era o problema da mudança da bitola na fronteira. Um comboio muda de bitola na fronteira em 1 a 2 horas, numa viagem de 48 horas, custa 20 euros a mudança de bitola por contentor, quando uma carga, se calhar, custa 400 euros. Portanto, quer em termos de custo, quer em termos de tempo, é absolutamente irrelevante a mudança na fronteira. A questão principal é, de facto, a falta de canal em França e é algo que é construído. Portanto, o serviço regional... Presumível falta de canal. O serviço regional em França é construído, de facto, muito também para evitar a entrada de operadores em França e é esse o problema que tem vindo, de alguma forma, a desaparecer. Portanto, eu para essas mercadorias, de ir para Portugal, faz sentido pensar nelas. É preciso pensar no reverso da medalha. Quando tivemos esse serviço ferroviário para a Alemanha, foi provavelmente a altura que a Auto Europa teve menor incorporação nacional. Ou seja, baixámos de tal maneira o custo do transporte que o abastecimento de peças para a Auto Europa foi nessa altura o maior vindo da Alemanha, exatamente porque o custo de transporte era barato e, portanto, vale a pena também termos isso em consideração. Depois, outra questão que se falou e que vem muitas vezes à discussão é a questão das pendentes. A alteração das pendentes é talvez aquilo que é mais caro, que exige maior investimento na correção da rede. E a aposta que houve no Ferrovia 2020, a aposta estratégica no Ferrovia 2020, é um programa muito virado para as mercadorias, é essencialmente permitir que comboios com 750 metros possam circular livremente pela rede ferroviária nacional, pelo principal estroço da rede ferroviária nacional. E só dar-vos 2 números, um relativamente a Leixões e outro depois relativamente a Sines. O custo de transporte de um contentor entre Leixões e a fronteira, usando a Beira Alta, vai baixar cerca de 30% por via do aumento do comprimento dos comboios. E a Infraestruturas de Portugal, para permitir que os comboios circulem com 750 metros entre Leixões e a fronteira, vai gastar na ordem dos 70 a 80 milhões de euros. Ou seja, a construção de estações técnicas que permitem, com 1 ou 2 locomotivas, com aumento de custo, com 2 locomotivas, que os comboios cheguem à fronteira espanhola com os 750 metros, permitindo, por contentor, uma redução de cerca de 30%. A eliminação das pendentes em todo o percurso, não basta eliminar uma, tem que se eliminar todas. Por exemplo, construir o troço entre Aveiro e Mangualde. A eliminação das pendentes custará cerca de 1.000 milhões, ou seja, qualquer coisa como 15 vezes o que fizemos agora. Isso vai permitir uma redução adicional de custo na ordem dos 10%. Ou seja, os 70 milhões permitem 30%, um investimento adicional de 1.000 milhões vai permitir ganhar mais 10%, e é preciso ter essa noção que a estratégia do Ferrovia 2020 aponta exatamente para permitir que os comboios circulem livremente na rede portuguesa. Relativamente a Sines, e a mesma questão,
A intervenção que é feita, ou seja, a construção do Évora-Elvas, vai permitir reduzir em cerca de 3 horas e 170 km o percurso e vai permitir que os comboios circulem com 750 metros. Estes dois fatores juntos vão permitir reduzir em cerca de 50% do custo de um contentor de Sines à fronteira espanhola. As condições ainda para a circulação de comboios de 750 metros não estão garantidas do lado espanhol. Espanha apostou essencialmente na alta velocidade e é preciso aqui dizer também que não há mercadorias, ou praticamente não há mercadorias a circular em Espanha em bitola europeia. O único troço em bitola europeia que existe para mercadorias em Espanha entre Barcelona e a fronteira, com um comboio e meio por dia em média, o que é absolutamente irrelevante. E, portanto, as mercadorias circulam em Espanha por bitola ibérica, estão a fazer um grande investimento no País Basco de ligação entre Vitória à fronteira francesa do lado atlântico em bitola europeia, e esse vai ser um investimento decisivo em Portugal, porque vai estar preparado com terminais feitos de propósito para isso, efetivamente para a mudança de bitola aí de toda a Espanha e de Portugal, rapidamente, então entrarem numa rede interoperável e entrarem em França. E aí vai-se ver perfeitamente se o problema da entrada em França é o canal ou é a bitola, e é efetivamente, ou tem sido efetivamente, a bitola. Está previsto a construção de um novo troço entre Sines e a linha do Sul, efetivamente no PNI 2030, mas não é por capacidade, é essencialmente para criar redundância e eliminar a rampa que existe em Ermidas. A Infraestruturas de Portugal estudou duas alternativas, portanto, a modernização da linha atual ou a construção de uma variante à linha que existe. A construção da variante custaria para cima de 170 milhões de euros, enquanto que a modernização custaria 40 milhões. Portanto, optou-se por modernizar o existente. Temos capacidade hoje em dia, ou vamos ter uma capacidade de cerca de 40 comboios por dia de 750 metros, que compara com os 22 que hoje temos de cerca de 500 a 600 metros. Portanto, vamos ficar com um corredor que permite ligar Sines a Leixões, Sines à fronteira espanhola, com capacidade de crescimento significativo da capacidade dos números de comboios que saem a partir de Sines. Aquilo que levou a que esteja previsto essa construção desse novo troço é essencialmente a eliminação da rampa, mas principalmente ganhar a redundância a partir de Sines. Porque a construção desse novo troço nós permite-nos sair de Sines para norte, utilizando a linha do Sul, ou no caso de algum acidente também poder sair para sul pela linha atual, pela Funcheira, por Beja, e depois sair por Espanha ou ir pela linha do Oeste. Portanto, essencialmente, ainda ontem nos era apresentado um grande investimento da Repsol em Sines, um investimento na ordem de 1.000 milhões de euros que está em estudo, e o principal driver é, de facto, a melhoria da ligação que está em execução já de Sines para a Espanha e para o resto de Portugal. Deixava só a última questão, em termos da articulação. Obviamente que há uma ligação muito forte do ponto de vista vertical entre o carril e a infraestrutura. Isso tem sido sempre tido em conta e nós temos estudado todos os investimentos que têm sido desenvolvidos a nível da infraestrutura, sempre a par e passo com os operadores, quer o operador de passageiros, que é a CP, quer os operadores de mercadorias, a Medway e a da Carga, e temos discutido com eles os investimentos também para eles se prepararem em termos daquilo que temos vindo a fazer na infraestrutura. Muito obrigado. Agora temos ali mais... tem já um microfone, faz favor. Muito boa tarde, o meu nome é João Maurício. Pegando no comentário da bocado do professor Viegas, eu lamento, mas eu acho que um aeroporto precisa de comboio. Nós temos 4 aeroportos em Portugal, Porto, Lisboa, Beja e Faro, e nenhum tem ligação ferroviária. Embora todos estejam a curta distância de uma linha de comboio, nenhum tem ligação ferroviária. E se o novo aeroporto de Lisboa vai servir o país, e não vai servir só Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa vai ter, no Montijo, que ter uma ligação que permita a quem não tem automóvel vir de todo o país, seja do sul, seja do norte, porque a catchment area de um aeroporto é muito maior do que aqueles 50 km à sua volta, que venha de transportes públicos. E nós vemos que o transbordo do avião para o centro de Lisboa, segundo aquilo que vem na comunicação social, vai ser feito para o Caixo de Sodré ou para a Praça do Comércio. Do barco. Do barco. O do autocarro. E nenhuma dessas dá ligação ao comboio. Mas há de autocarro para a Estação do Oriente, não é? Está bem, sim, mas há de autocarro, está previsto serviços de autocarro para a Gare do Oriente. Muito bem, ok. Está esclarecida essa parte. Barcelona anunciou esta semana que está a tentar convencer o aeroporto El Prat e as companhias aéreas a cancelar todos os voos que tenham
correspondência por comboio até 3 horas. Peço desculpa. Estava a dizer, Barcelona anunciou esta semana que vai tentar fazer pedagogia e impedir os voos que tenham correspondência ferroviária em distâncias curtas. O Barcelona-Madrid, neste caso, nós temos 20 voos, se não forem mais, entre Lisboa e Porto todos os dias. O custo de um slot no aeroporto de Lisboa é elevadíssimo, as emissões destes voos são elevadíssimas. Porto está a poucos metros da linha de Leixões. Faro está a poucos metros da linha do Sul. Lisboa está a poucos metros da linha do Norte. Beja está a poucos metros da linha que vai para Beja. E isto são coisas que o país tem que pensar. Só mais uma coisa e para terminar. Construímos uma ligação rodoviária que atravessa o Guadiana. Ninguém preparou essa ligação para, no futuro, quando o país decidisse, continuá-la até o Elva, onde já chega a alta velocidade, embora não em prestações naquele bocado de alta velocidade, mas onde já chegam os comboios de alta velocidade que ligam em 4 horas a Madrid. O quão bom seria para o Algarve e para o turismo os espanhóis poderem vir... E ter a linha do Algarve a funcionar bem. Começa por aí. Muito obrigado. Acho que havia mais uma questão, alguém tinha pedido já ou não? Bom, eu suponho que nós já temos aqui um conjunto alargado de questões. Quero começar por dizer, tudo o que disse, eu diria yes, se o aeroporto fosse no Campo de Tiro de Alcochete e fosse o único. Com um aeroporto secundário no Montijo, que se destina sobretudo a operações low cost. Eu acho que é muito importante ter uma boa ligação do aeroporto de Lisboa à rede ferroviária. E a que temos é razoável. Em muitos aeroportos em que se diz que há ligação direta ao caminho de ferro, eu dentro do aeroporto tenho que andar numas navetes para mudar de terminal. Eu aqui apanho o metro e tenho ligação direta do aeroporto à Gara do Oriente. Não é muito mau. Não é fantástico, mas não é muito mau. Não é? Apesar de tudo, nesse aspecto estamos piores no Porto, porque a distância do aeroporto até Campanhã é muito grande. Pronto. Para o Montijo, eu honestamente não sei qual é a longevidade desse aeroporto secundário, não sei o que é que se pode ganhar. Estou de acordo em que... Mas tem a ver com um bocadinho com aquilo que também dizia há bocadinho a propósito do Lisboa-Madrid, a mesma coisa se aplica ao Lisboa-Porto. Se começarmos a ter atenção relativamente às questões da segurança rodoviária e às velocidades praticadas na autoestrada e às questões das emissões dos voos, o potencial da linha Lisboa-Porto no que é na ferrovia aumenta muito. Precisamos é que essa linha esteja em condições de responder. E, portanto, não se pode hoje, por exemplo, dizer vamos suspender os voos Lisboa-Porto pela simples razão que a linha do Norte não tem capacidade para meter esses passageiros todos nos comboios. Eu atualmente vou ao Porto com alguma frequência e há dias da semana em que eu, se não marcar o comboio para vir para baixo, o comboio das 5h45, não tenho lugar, desde que não marcam pelo menos 3 ou 4 dias de antecedência. E, portanto, temos aqui problemas em que não se pode tirar daqui sem perceber qual é a capacidade do outro lado. Acho que faz todo o sentido termos um sistema aeroportuário ligado ao sistema ferroviário, ter um sistema ferroviário mais intenso. Não daria prioridade neste momento a que isso fosse feito relativamente ao Montijo, que não tem sequer boas condições de acessibilidade ferroviária. Portanto, temos que perceber que isso depois implica custos muito maiores. Muito bem. Francisco. Eu, em relação às várias questões e comentários que foram feitos, eu sublinhava aqui um assunto levantado pelo engenheiro Carlos Fernandes, da questão de se construir um terminal moderno em Espanha, onde pode haver consolidação de carga e migração da carga da bitola ibérica para a bitola europeia, que me parece, a mim, também uma solução muito mais execuível, muito mais eficiente do que estarmos com planos de alteração de certos troços da rede dentro da Península Ibérica para a bitola europeia, causando e trazendo para o seio da própria Península Ibérica os problemas de interoperabilidade que hoje em dia existem na fronteira. E, portanto, ter um terminal onde essa migração possa ser feita de forma rápida e eficiente parece-me, de facto, uma solução com sentido. E quando vemos a nova rota da sede, e o tráfego ferroviário que já existe entre a China
e a Europa, existem duas mudanças de mitola ao longo dessa ligação. E existem terminais modernos, existem terminais modernos que fazem essa operação. E não faz sentido, e não está a China ou a Rússia a pensar, agora vamos alterar toda a nossa, ou parte da nossa rede, e estar a criar problemas dentro da própria península, e a estar a criar problemas que necessitariam de material circulante adicional, que iriam gerar inúmeros problemas ao nível da gestão das operações. Isto não faz muito sentido. Então, sublinho e parece-me que esse seria e será, espero eu, o caminho a seguir. Depois, sobre a questão que foi dita, e a seguir, eu destaco a questão da ligação entre Lisboa e Porto e do número de voos existentes hoje em dia, o congestionamento que existe brutal sobre o aeroporto de Lisboa. De facto, Portugal e Lisboa necessitam de um novo aeroporto. Não termos um novo aeroporto é um custo enorme de oportunidade para o país, não termos esse novo aeroporto a funcionar. Agora, uma das formas de aliviar esse problema de congestionamento seria exatamente melhorar a ligação entre Lisboa e Porto, e acho que é algo que está previsto no plano para 2030, e é a nível dos passageiros, a par do desafio que existe nos serviços urbanos e suburbanos, a nível dos passageiros, é a prioridade máxima, eu diria, existente no país, a modernização, a melhoria dessa ligação, permitir maior frequência, reduzir o tempo de viagem e aliviando a pressão sobre outras infraestruturas, mas também dando melhor qualidade e criando maior oferta sobre uma linha onde já existe enorme procura. Mais uma vez, isto é daquelas questões em que existe já hoje em dia uma pressão de procura sobre estes serviços, portanto é óbvio que isto é o tipo de investimentos que não oferecem muitas dúvidas. Há outro tipo de investimentos, e aqui, por exemplo, Porto Alegre até já tem ligação ferroviária na linha de leste, mas há aqui outros tipos de... Com que serviço, não é? Pois, com exato. Serviço, a questão seria o tipo de serviço a fazer. Mas há aqui outras questões ligadas ao desenvolvimento regional que eu percebo que sejam questões mais complicadas e que sejam questões que exigem uma integração com o tipo de políticas e exigem uma avaliação muito apurada do que deve ou não se deve fazer, e que não é certo que a melhor solução de mobilidade em muitas áreas do país seja uma solução pura ferroviária. Mas há outros casos em que isso é óbvio. E lá está, esta ligação Lisboa-Porto e a modernização da linha do Norte, com construção de variantes necessário, com quadruplicação de certos troços necessário, com o completar do esforço que se iniciou nos anos 90 e depois foi interrompido. Isso é, a par da questão dos urbanos e suburbanos, é o mais essencial que o país tem a fazer. E digo, se o país conseguir fizer bem estas duas coisas para os passageiros, acho que já se fez muito pela ferrovia em Portugal. Claro que depois existe, por exemplo, na linha do Algarve, a linha do Vogo, há aqui a linha do Oeste, é uma questão muito complicada, mas há aqui uma série de outras questões que, claro, também valem a pena, mas só a linha do Norte e os urbanos e suburbanos no Porto e Lisboa, isto já seria, em termos de passageiros, isto já seria uma grande mais-valia para o país. Portanto, foram estudadas as ligações aos aeroportos, portanto, Lisboa não é fácil de encontrar uma ligação ferroviária, portanto, há já, de facto, uma ligação ferroviária. Está previsto no 2030 a ligação, o prolongamento dos serviços da linha do Norte, aproveitando parte da linha de Leixões, com uma ligação direta ao aeroporto de Sacadão, portanto, permitindo que os serviços regionais do vento possam acabar em Sacadão, isto é um projeto que está previsto no PNI 2030, e mesmo parte dos suburbanos possam ir até ao aeroporto. Já há uma ligação entre Campanhã e aeroporto, mas é uma ligação de projetos relativamente lenta, portanto, o PNI 2030 prevê isso. Depois estudar também a ligação ao Faro. A ligação ao Faro tem uma dificuldade, que é o problema de não é uma ligação de passagem. E, portanto, obriga a sair da linha principal e a Faro e voltar, e, portanto, finaliza com isso todo o percurso entre Lisboa e o Algarve. Relativamente à linha do Norte, é uma ambição para já, e que o Conselho Superior das Repúblicas, eu acho que reiterou e, no fundo, levou ou propôs ao Governo que essa ambição fosse ainda maior, que é chegar pelo menos às 2 horas em termos de percurso entre Lisboa e Porto. Aquilo que está previsto das variantes atualmente no 2030 é atuar nos sítios onde se pode ganhar mais velocidade e mais capacidade, ou seja, as zonas suburbanas são zonas já com capacidade
totalmente esgotado e, portanto, não é possível pôr mais serviços no curso nesses graus. Portanto, a ideia que está no projeto de 2030 é fazer variantes para permitir segregar os tráfegos, ou seja, os tráfegos no curso, os tráfegos de maior velocidade vão para essas variantes e aquilo que fica na linha atual são as mercadorias, os regionais e os suburbanos, portanto, é aquilo que vê. Relativamente ao acesso ao novo aeroporto, ele será possível se for construído um projeto que é absolutamente estruturante, que é a nova travessia ferroviária do Tejo, portanto, que permita não só os serviços urbanos, não só os serviços de acesso ao aeroporto, mas uma verdadeira ligação de mercadorias entre o norte e o sul, uma boa ligação de passageiros. Uma nova travessia ferroviária do Tejo em Lisboa permite tirar meia hora a uma hora no serviço até o Algarve, permite efetivamente ter uma ligação de mercadorias que não existe na Rua 25 de Abril. Os tráfegos hoje em dia têm que dar a volta por dentro das novas, pela linha do norte, e portanto é de facto um investimento estruturante de elevada monta, que não está atualmente previsto no 2030, mas que o Conselho Federal da República dá uma identifica como um investimento estruturante. Um comentário. Eu não tenho nada a opor a essa ligação. O que eu quis dizer foi que o aeroporto do Montijo por si só não justifica uma terceira travessia. Muito bem. Sim, senhora. Bom, a ferrovia em Portugal, presente, passado e futuro. Suponho que tivemos uma excelente sessão. Foi um debate muito enriquecedor. Obviamente que esperamos todos que comprem o livro, porque o que foi aqui dito não esgota seguramente o que está no livro. E suponho que este é seguramente um grande contributo para um debate que é essencial para estruturar os caminhos de ferro em Portugal no futuro. Quero agradecer a vossa atenção e pedir uma enorme salva de palmas para os nossos oradores. Muito obrigado.